Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia, Ele é bom. Vamos fazer uma oração no seu lugar, da forma que você está. Vamos inclinar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, Senhor, nós termos acordado com o fôlego de vida que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado pela oportunidade do hoje, Senhor. Porque é hoje, Pai, que o Senhor quer a nossa mudança, é agora, o tempo é agora, Pai. Que o Senhor possa nos despertar essa manhã para viver o novo, Senhor. Peço para que o Senhor abençoe a Tua igreja, que aquilo que o Senhor me passou, Senhor, seja transmitido também para eles, Senhor, fielmente. Nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. Podem se assentar? O tema do mês é o cristão e o seu compromisso com a evangelização. É um tema muito pertinente para a igreja. Evangelizar tem que fazer parte do DNA do cristão. Jesus nos chamou para sermos curados? Amém. Jesus nos chamou para recebermos bênçãos espirituais? Amém. Mas Ele também nos chamou para espalhar a sua palavra. Jesus te escolheu com um propósito, e esse propósito é compartilhar aquilo que você recebeu. Saiba que o cristão que ele é egoísta, é como se ele fosse um cristão que pesasse 10 toneladas. Ele recebe um alimento que transforma, mas ele não transforma a vida do próximo. Saiba que há um mundo onde você convive, há um ciclo onde você convive, e esse ciclo está esperando por transformação. E saiba que o agente da transformação é você. Você quem leva a transformação para esse seu mundo. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. O texto base que nós vamos trabalhar é Mateus 4:18. Pode colocar na tradução NVI, Gustavo, por favor. Vamos dar um glória a Deus para ajudar o Gustavo aí? Glória a Deus! Aí, ó, tá vendo? Poderoso. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Então aqui a gente vai olhar numa perspectiva de Jesus como um grande recrutador. Todo mundo aqui, eu acredito que já teve alguma experiência com recrutamento. Quando você vai numa entrevista de emprego, você está ali num processo de recrutamento. Quando você se alista no exército, você está num processo de recrutamento. E o que uma empresa, falando desse exemplo, procura quando há uma vaga em aberto? Um candidato qualificado. Um candidato que preenche os requisitos dessa empresa e que traz ali, de uma maneira pronta, a solução. O que está desempregado é a solução para aquela vaga de emprego se qualificado. Com Jesus, o conceito de recrutamento é o mesmo, mas há uma diferença enorme, eu digo que é um contraste. Jesus, ele não recruta qualificados, mas ele recruta quem ele enxerga potencial. Jesus, ele recruta quem está desacreditado pela sociedade. Jesus faz um trabalho que ninguém faz. Jesus pega um homem usuário de droga. Jesus pega um homem caído, bandido, ferido, machucado, e ele transforma em um servo limpo e útil. O recrutamento que Jesus faz, ele é diferente do recrutamento humano. Ele enxerga onde o homem não enxerga. Ele vai além da estética e ele olha o coração. Jesus, quando ele está passando e ele vê aqueles homens pescadores, homens simples,
ele enxerga um grande potencial e os transforma em potência. Quando vierem com essa conversa, você tem potencial, desconfie ou não se conforme com você tem potencial. Saiba que Deus não quer que você só tenha potencial, Ele quer te transformar em potência. Não escute filosofia humana ou coach dizendo que o seu potencial é para gerar riquezas, recursos para você. O homem sempre... Não, o homem não está no centro. Nós somos cristãos e não tem como um cristão coexistir com filosofias humanas e tendo uma vida dupla. Saiba que o seu potencial na mão de Deus é potência. E por mais que as pessoas não acreditem nesse potencial, Jesus acredita. E é Ele quem transforma. Amém? E como seria esse recrutamento de Jesus, entrando aqui mais a fundo? Jesus não recrutou apenas seguidores, mas Ele recrutou líderes para uma missão. Na teologia, os apóstolos são chamados de fundadores, porque Jesus os recrutam, Jesus vai lá, faz aquele discipulado, e a partir do momento que Jesus faz o discipulado e ensina para eles o passo a passo, eles fundamentam a igreja. Jesus deixa eles prontos para uma missão excelente maior. E é isso que Jesus faz com quem Ele escolhe. Eu não sei o porquê a igreja moderna se acomodou tanto com a cena que eu vejo de cima para baixo e vocês se olharem para o lado ou para frente. Acomodados, muitas vezes, nas cadeiras, ouvindo somente o que é pregado e voltando para suas casas e vivendo a sua própria vida. Eu não sei por que nós chegamos neste nível, mas saiba que Jesus não quer nos ver nele. Jesus quer você movimentando o seu contexto. Jesus quer você fazendo acontecer aquilo que você ainda não fez hoje. Quer um exemplo? Vou cantar um louvor e vocês vão pegar o exemplo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Jesus chega junto ao poço. Ao meio-dia ele espera uma mulher, a samaritana. E aquela mulher chega ao meio-dia e é estranho porque ela não queria se conectar com outras mulheres, porque o horário de pegar água era de manhã ou à noite. E Jesus, ele aborda aquela mulher e pede água. Culturalmente falando, um judeu não aborda, não conversa com um samaritano. E ela fala: você está me pedindo água, um judeu? Ela estranha a atitude de Jesus, só que Jesus tinha um objetivo com aquela mulher. Jesus ele havia recrutado 12 judeus, não tinha como salvar Samaria. Ele precisava de um samaritano para ser um agente de transformação naquele ambiente. E Jesus lhe dá uma água que ela provando aquela água, ela não tem mais sede. E aquilo vem também com uma revelação. Jesus, ele revela o passado daquela mulher, ele revela como ela está vivendo. E ele se revela para ela como Messias, como Cristo. E ela volta para Samaria alegre, porque ela encontrou uma água da qual ela não tem mais sede. E ela compartilha com todos, e todos creem. Jesus, quando aparece em Samaria, ele já aparece conhecido. Você tem um compromisso. E por mais que pareça que você está se desviando do seu compromisso, como pareceu com Jesus, porque os discípulos não entenderam quando voltou e viu ele conversando com uma mulher samaritana, parecia que era um desvio de compromisso, mas não era. O compromisso de Jesus é salvar pessoas. O compromisso de Jesus não está com rito religioso, não está com formalidades de culto. O compromisso de Jesus é atingir a vida do pecador. E é isso que ele faz com aquela mulher. Aquela mulher entende e leva o evangelho em Samaria. E quando Jesus chega lá, ele está popularmente conhecido. Saiba que Jesus quer se tornar popular no seu trabalho. Jesus quer se tornar popular na sua escola. Jesus quer se tornar popular em meio aos seus parentes. Porque ele tem uma água, que aquele que beber jamais terá sede.
E você é o agente da transformação. Ele quer usar você. Amém? Jesus chamou pessoas comuns, as convidou para se tornarem parte de uma missão extraordinária. Jesus, ele foi simples e direto. Mateus 4,19, ele disse: vinde após mim e vos fareis pescadores de homens. Jesus, ele é direto, ele é simples, ele é objetivo. Ele não precisa pregar um evangelho que é floreado, ele não precisa florear o pavão, deixar aquilo muito bonito e atrativo, como se fosse uma proposta comercial. Não, vinde após mim, que eu vos farei pescadores de homens. Ele convida e fala, tem uma transformação, tem algo que eu vou fazer por vocês que é muito mais relevante do que só pescar peixes. Ele cria uma conexão com pescadores, e ele faz uma analogia de pescar homens, ao invés de pescar peixes. Ele diz, traduzindo para aqueles homens, a sua vida tem sentido, e o sentido não é só esse. Vem ser meu seguidor, e você verá a transformação. É isso que Jesus faz. Jesus, ele é direto, e ele faz esse convite direto, e ele chama para uma transformação. E a comunicação de Cristo, ela não é uma comunicação travada. Ela não é uma comunicação como a comunicação do templo, que era feita por fariseus, mas ela é uma comunicação simples. Jesus, ele fala de modo simples, para pessoas simples entenderem. Jesus está trazendo uma mensagem de que vale a pena se juntar a essa missão. Para aqueles homens que estavam vivendo as suas vidas. E para nós é a mesma coisa. Nós temos a facilidade de dizer para pessoas comuns uma mensagem simples. Você não precisa ser um teólogo, você não precisa entender de outros idiomas e coisas complicadas da teologia para poder fazer o ID. Você precisa ser simples e direto como Jesus. Olha, segue a Jesus, que Ele te fará pescador de homem. Olha, segue a Jesus, que ao invés do potencial, Ele te fará uma potência. Mas potência para quê? Para que o seu eu seja exaltado? Não. Potência para o reino. Você será uma vitrine de milagres. Onde você andar, você vai refletir a imagem salvadora de Jesus Cristo. É para isso que Ele chamou a igreja. E Cristo, Ele é as primícias. Cristo, Ele é o exemplo principal. Cristo nos chama para ter compromisso, porque Ele teve. Houveram duas pessoas que teve a oportunidade de ficar sozinho com Jesus, sozinho. Se você for ler todo o Novo Testamento, você vai ver que foram poucas. Foi Nicodemos e foi essa mulher do poço. Jesus, ele tirava momentos sozinhos também. Quando ele se separava para orar, para ir para o monte, as pessoas não acompanhavam Jesus. As pessoas não acompanhavam, porque quem é que quer estar indo toda hora orar? Quem é que quer estar indo toda hora para o monte buscar? O movimento do ajuntamento é muito gostoso, mas nós temos que ter o nosso particular com Ele, porque a gente está falando de comprometimento com a evangelização, mas Jesus não quer você vazio. Se você for vazio, você vai se conectar com a mente das pessoas. Mas se você faz como Ele recomendou, Mateus 6, versículo 6, se você entra no teu quarto, fala com teu pai que está em secreto, desabafa, é transformado, ora por dons, você vai sair da sua casa cheio. E quando você for falar o nome de Jesus, não vai ser só uma filosofia, vai ser uma vivência. E você pouco vai precisar falar, porque o seu caráter vai demonstrar que você está alinhado com Ele. Temos que ter comprometimento com a evangelização? Sim, mas isso não tem que ser um protocolo de igreja.
Eu tenho que fazer porque o pastor Jetro vai ver. Eu tenho que fazer porque é um cronograma do ministério. Não. Eu tenho que fazer porque o Alan falou. Não. Você tem que fazer porque você foi chamado para uma missão que é maior que você mesmo. Você tem que fazer porque você entendeu quando você aceitou a Cristo que isso aqui não é um clube social. Isso aqui é uma preparação para a grande comissão. Ele chamou, ele recebeu a autoridade dada por Deus e te convida falando: ide, vá e pregue. Aleluia. E o recrutamento de Jesus, ele é baseado em relacionamento. João 1:39, por favor. Ele respondeu: venham e verão. Só essa parte A. Jesus, ele chama você para você vir e ver, para você conviver com ele. Jesus, ele chama a igreja para um relacionamento. E quando ele pregava, ele não só pregava, mas ele discipulava. Ele corrigia, ele amava. Muitas vezes a gente acha que é só falar do amor de Deus, é só falar de Jesus Cristo. Não, tem relacionamento, nós temos responsabilidade. Eu já ouvi pessoas falarem que, eu até evangelizo, eu prego, mas cuidar já não é comigo. Aí eu falo para o pastor cuidar. Não, a responsabilidade de todo cristão que entendeu o ID é pregar e discipular. É pregar e ter relacionamento. Aquele que não quer ter relacionamento após pregar é porque ele não vive o que ele prega. E uma hora ele é descoberto. Quem prega, discipula, porque vive exatamente o que prega. Jesus está nos chamando para nós sermos transparentes, para não termos maquiagem, ou o compromisso ele é genérico. O compromisso da igreja não pode ser genérico. Tem que ser genuíno e profundo. Jesus nos chamou para sermos profundos. E ser profundo com Ele evidencia Ele. Ser profundo com Ele mostra quem Ele é através da sua vida. Jesus te chamou para pregar e discipular, seja na sua casa, seja no seu trabalho, com seus amigos e na igreja. Amém? Mateus 4:18, por favor. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homem. Aqui, Jesus ele pega homens que não são tão qualificados, que não são os mais preparados, mas que estão dispostos a seguir. O nosso olhar sobre as pessoas é vendo as habilidades. Nós somos assim. Nós olhamos as habilidades para poder definir quem aquela pessoa é para nós. Porque o homem natural, ele procura os interesses, as conexões que irão trazer benefício para ele. Jesus não olha os interesses. Jesus não tem o olhar que nós temos. Ele não vê se você é muito capaz, se você já está pronto para aquela obra. Mas não. Jesus chama com foco no propósito. E é essa visão que Ele quer nos ensinar, Ele quer tirar essas coisas que estão dentro da gente, que são mundanas, e Ele quer limpar o coração do homem para que ele possa fazer a obra excelente. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo de fato vive na igreja, a igreja tem que se portar de modo diferente e olhar as pessoas de modo diferente.
Chega da visão do interesse. Estou com você até certo ponto. Depois que não servir mais para mim, vou parar de andar com você. Se nós andamos com alguém e essa pessoa é inferior a nós, falando de cultura, comportamento, nós vamos andar para a transformação. Cada um aqui foi chamado como liderança. Cada um aqui. E liderança influencia. Se você é criança, se você é adolescente, se você é jovem, saiba que na roda que você entra, você tem que ser influência. Se você é adulto, se você já é maduro, saiba que na roda que você está, você tem que ser influência. Você é um líder. Você foi chamado para fazer discípulos. A gente às vezes brinca de, esse é meu papel na igreja, saiu daqui e acabou, como se fosse um teatro. Não é. É uma grande responsabilidade. E eu acho que às vezes a gente tanto ouvir a palavra compromisso, 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 talvez fique uma coisa muito genérica, mas não é, é algo profundo. Jesus, ele não perdia tempo. Jesus era direto, ele não era subjetivo, ele era objetivo, porque ele tinha uma missão, ele tinha um alvo, e ele sabia que ele tinha que completar aquilo que ele foi chamado para fazer. E saiba que você não foi chamado porque você é lindo, ou como alguns pregadores pregam, meu lindo, minha linda, como se você fosse uma criança com a idade mental de 5 anos. Não, você foi chamado para uma missão, e como um soldado preparado para a guerra, você tem que saber usar as suas ferramentas, sabendo que, se necessário, você tem que ir para a trincheira dar a vida. Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele faz uma analogia, como se fosse um soldado mesmo, em guerra. Paulo entendeu por que ele foi chamado, e ele transmite isso para o seu discípulo Timóteo. Está faltando muitas vezes em mim, está faltando muitas vezes em você, seriedade com esse tema. Porque se nós relaxarmos, vidas estão sendo ceifadas e perdidas. E qual é o sentido da igreja na terra? A igreja local, essa igreja local aqui, ela tem um objetivo no bairro. Se você não sabia, eu vou dizer qual é. O objetivo dessa igreja aqui é espalhar a cultura do reino de Deus no seu entorno. Esse é o nosso objetivo. A palavra de Deus tem que ter um alcance geográfico, porque senão essa igreja local falhou. E se essa igreja local falhar, quem vai repreender essa igreja é o próprio Jesus, que é o cabeça do corpo. Irmãos, não vamos falhar nessa missão. Não podemos falhar nessa missão. Como Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não se envergonhe de espalhar as boas novas e não se envergonhe de mim. Não vamos nos envergonhar de dizer que estamos crucificados com Cristo. Não vamos nos envergonhar de dizer que nós crucificamos a nossa carne em favor do Evangelho e que isso nos traz salvação. Não se envergonhe de parecer que você é careta, de parecer que você não segue a evolução do mundo e suas tecnologias. Mostre Jesus, porque Jesus quebra o muro no coração das pessoas. O cristão tem que fazer a obra social? Tem que fazer a obra social, mas vou falar algo sobre a obra social, que é o que muita gente se enaltece como se isso fosse levar ao céu. Obra social muda o dia da pessoa que recebeu. Só o Evangelho muda a vida. Você vai levar cesta básica, você vai ajudar alguém, ajude, mas saiba que aquilo vai mudar o dia dela. Só que o que muda a vida dela é Cristo. O que muda a vida dela é pregar o Evangelho. Não ache que fazendo coisas e tendo algumas obras, isso é evangelização. Isso não é evangelização. Isso é algo incompleto. Completo é: mate a sede daquela pessoa, mate a fome daquela pessoa, mas mude a vida dela. O que muda a vida dela é o que você recebeu de graça.
Amém? O recrutamento de Jesus tem foco e tem propósito. João 1,42. Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, Pedro. Jesus viu potencial nele, Jesus muda o nome dele, Jesus dá uma direção para ele. Esse Pedro é o mesmo de temperamento intempestivo que Jesus disse, pula e lapida. Esse mesmo Pedro, tendo convivido com Jesus muito tempo, ele corta a orelha de um soldado quando ameaçado. Este mesmo Pedro traz Jesus, o nega 3 vezes. Esse mesmo Pedro recebe o Espírito Santo de Deus, prega o Evangelho e mais de 3.000 almas são salvas. Esse mesmo Pedro se entrega 100% e profundamente à causa do compromisso da evangelização, entrega, crucifica a sua própria carne, ou melhor, crucificam ele numa cruz, e ele diz, eu quero de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Cristo. Esse mesmo Pedro, que não sabia dominar as suas emoções, agora é completamente entregue a Cristo. Jesus perdoa você, Jesus me perdoa, Jesus nos perdoa, quando nós erramos na caminhada, assim como foi com Pedro. Mas Jesus tem um foco na sua vida, esse foco é transformar você numa potência. Esse foco é levar você mais longe. Tem um filme que se chama Até o Último Homem. É um filme de guerra. Um rapaz, ele se alista e ele decide que ele não vai pegar em armas. Que ele vai para a guerra mesmo e ele vai sem armas, ele vai para ser médico, ele não quer pegar em armas. Enfim, uma polêmica danada no filme. E aí quando chega na guerra, ele sem armas, ele ora a Deus, fala, Deus me ajuda a salvar mais um. Ele ia lá, arrastava o cara todo baleado, levava para um lugar seguro e falava, me ajuda a salvar mais um. Me ajuda a salvar mais um. É isso que Deus quer de nós. Soldados comprometidos com a causa. E quando alguém é salvo, ele diz, me ajuda a salvar mais um. Não existe exército de um homem só. Nós temos que nos unir nessa causa. Porque se nós, com a mesma mente, estivermos unidos, muitos serão salvos. Muitos conhecerão do que nós conhecemos e experimentamos. Não tem como uma pessoa ser transformada por Jesus se ela não experimenta Jesus. Você vai levar essa fatia do bolo para ela. Ela vai provar e ela não vai ter mais fome. Você vai levar a água viva para ela. Ela vai se saciar, ela não terá mais sede. O que eu ganho com isso? É uma pergunta que muito brasileiro faz, gosta de levar vantagem. Tá, mas onde eu vou ganhar? Onde eu vou ter lucro? Sabe qual é o lucro? Para você, cristão, cristã, é a vida eterna. É a salvação. Não fica achando que Jesus chamou você para você ser rico, bem-sucedido, e fazer várias viagens, e postar no Instagram, e ficar ostentando uma vida luxuosa. Jesus chamou para você, para ter como ganho as perdas. Jesus chamou você para isso. Ter como ganho as perdas. Porque essa vida aqui, ela é passageira. Você pode ouvir o evangelho estranho, dizendo que se você tiver mais fé, mais bens você vai ter. Se você depositar mais, 1000 vezes mais você vai colher. Esse evangelho é estranho. Esse evangelho não é o evangelho de Cristo. Agora, se você disser como Paulo, tenho como ganhar as perdas. Se você ouvir esse evangelho, esse é o evangelho correto. Ah, mas o cristão é miserável? Não, o cristão não é miserável. O justo vive pela fé. Se você quer conquistar suas coisas, estude e trabalhe duro.
Mas sabe que o evangelho não é sobre você. Não é sobre você trazer existência através de uma palavra, aquilo que você consegue criar. Não, é para você orar. Ora antes de ficar profetizando coisas. Ora. Se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Alinhamento de vontade através da oração. Você não é um semideus, eu não sou um semideus. Esse evangelho é o evangelho fácil, onde as pessoas conseguem tirar proveito, e Cristo não está nele. Cristo está no evangelho direto, no evangelho da transformação, no evangelho do negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É esse evangelho que Cristo está. E nós temos uma urgência do recrutamento. Lucas 10, 2. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Essa mensagem não é sobre nós sermos recrutados e ficar na posição de Cristo me achou e me encontrou, glória a Deus. Essa mensagem é porque Deus te chama para ser um recrutador. Jesus te chama para ser um recrutador. Jesus quer que você enxergue potência nas pessoas que o mundo julga. Jesus não te quer como juiz. Jesus te quer como recrutador. Ele quer que você vá, enxergue potencial como ele enxergou. Que você reflita a glória de Deus como ele refletiu. Jesus quer que você, onde pisar, o ambiente seja modificado. Porque o cristão que busca, o cristão que ora, ele tem o poder de Deus. A palavra é diferente. A atmosfera muda. Um ambiente de confusão vira um ambiente de paz. Um ambiente de enfermidade vira um ambiente de cura. Um ambiente de vícios vira um ambiente de libertação. Você é um recrutador. Você tem que ter a consciência de que foi chamado para isso. O compromisso com a evangelização é esse: espelhar Jesus em nós. Jesus não perdia tempo com coisas naturais. A Bíblia vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Jesus não perdia tempo com coisas naturais. Jesus ia na essência, naquilo que ele queria trabalhar, no foco do propósito. E ele quer que você seja como ele. Amém? Queria agradecer a oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor?